ouvintes, estrelinhas mais amorosas dessa podosfera. Como vocês passaram essa semana? Tô medicada. 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Uma asneira absurda. Cachaça. Tô cagado de fome. Pervertido mentalmente. Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast pra quem jura que o pediu visto nos Estados Unidos só pra turista. Se você acredita em aromaterapia, evocação da chama violeta, efeitos benignos do peiote e que Michele doou as moedinhas dos espelhos d'água do palácio pra igreja, esse é seu podcast. Para mí es un privilegio total de presentar a la estrella de este programa. Eu sou a Chu, a sua futriqueira político-astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Ouvinte, estrelinha! Como que eu começo a ler as energias da próxima semana se o roteirista desse país não para de cheirar cola? Totalmente drogada. A pergunta é retórica, né? Então, vamos lá, que hoje esse episódio tá com jeito de que vai ser babado e longo. Puta que eu pariu, pô! Lembrando que são leituras energéticas pra semana no geral do governo federal. Acertou, miserável. Vamos tirar um oráculo de cor. Ouvinte, estrelinha, vocês lembram semana passada que no Orixá a gente tinha a carta de Omolu pedindo pra se livrar de quem tá atrapalhando a vida no governo? Merda nenhuma! Desculpe! Pois então, a cor dessa semana é o azul, indicando aí limpeza e purificação. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. 2 nomes vieram bem fortes aqui pra mim na intuição: Silvia Almeida e Simone Tebet, especificamente. Essa carta tá pedindo bastante reflexão, só que de maneira serena e analítica. É preciso identificar o que não anda bom nas pastas de direitos humanos e planejamento e mandar aquele belo chega pra lá em quem só atrapalha. Ah, morre, diabo! Lembra aqui ao Silvio Almeida que temos ainda uma enorme limpeza e investigação profundas a serem feitas em seu ministério, tá certo? Vamos puxar um orixá da semana. Semana passada foi dia de Iemanjá. Obá é o nosso orixá da semana. Obá, obá, obá. E ela chega aqui pra dar um recado e só veio uma pessoa nessa mensagem, direitinho ali pra primeira-dama, Dona Janja. Obá é a orixá das paixões intensas, que protege casais em pé de guerra. Mas calma, gente, no contexto da leitura aqui, a gente não tá falando de amor. Mas, Janja, amiga, atenção, que tem gente aí pelo seu gabinete ou no seu entorno querendo te ludibriar aí com falsas promessas de algum assunto, minha deusa. Se cuida por aí. Vamos puxar um zodíaco. Temos a carta da constelação de Câncer. Tem raiva de Câncer, tem bronca de Câncer, tem mágoa de Câncer. Temos recadinhos, então, aqui importantes também pro presidente Lula mais diretamente. As emoções e a sensibilidade regem o signo de Câncer, que é um verdadeiro poeta na arte de amar. Só que, presidente, o recado pro senhor aqui é bem outro, tá? É desumano! Muitas vezes a gente precisa cultivar a inteligência emocional pra se safar de situações desconfortáveis. Conversa aí com seus aliados mais próximos pra acalmar os nervos de todo mundo, que essa galera tá precisando respirar, tá? Tem muita merda ainda pra acontecer e o governo precisa mostrar unidade, só que sem grosseria. Seja isso com imprensa, colegas, aliados, adversários ou youtubers. Chuchuca racista! Energias lidas, vamos aos assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, o céu de fevereiro. Vamos entender com a astrologia quais são as energias que rondam esse país de expiação no mês de fevereiro, regido por Aquário. Agora que o ano começou pro governo Lula e todas as instituições voltaram do recesso, o que a gente pode esperar desse mês? Que já começou pegando fogo, né? Daquele jeito. Já a gente vai saber. As faces de Michele, de anjo e esposa do a megera da Alvorada. Essa semana a imprensa descolou testemunhos de fé de que a ex-primeira-dama, que voltou aí sozinha pro Brasil e já se embrenhou ali pros lados do Valdemar, era autoritária, grosseira e vivia em pé de guerra com os filhos do moedinhas supostamente doadas pra igreja, pastor Carrasco administrando o palácio e até roubo de picanha, bacalhau e camarão, ouvinte estrelinha. Vamos perguntar aqui então pros nossos oráculos, afinal, quem é a verdadeira Michele Bolsonaro? Especial do Valverso. Vem que eu vou desvendar com vocês o que é verdade e o que é mentira nas versões do multiverso golpista do senador Marcos Duval, junto aqui com os nossos oráculos. Vai ter prisão
prisão? Ele foi ameaçado? Hoje são menos assuntos, porque isso daqui, gente, vai dar um trabalho do caralho pra organizar, ouvinte estrelinha. Solta a vinheta. Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Esse é o episódio 34 do Astro Brasilis. Eu queria lembrar a todos os ouvintes estrelinhas que, apesar da gente ter torcido e os prognósticos dos analistas políticos apontarem, sim, a eleição do Rodrigo Pacheco essa semana, o Astro Brasilis abriu as cartas e fez mais. Falou com todas as letras o perfil e a personalidade do vencedor da eleição do Senado. Então apreciem o trabalho da Mana aqui e não esqueça de mandar uma energia de troca pra gente no livepix.gg/astrobrasilis. Isso, claro, né? Caso os boletos estejam mais baratos esse mês, você sentiu no seu coração. É meu coração que sente isso. Como a gente faz todos os meses no Astro Brasilis, hoje a gente conta pra vocês o que a astrologia reserva pra esse país do cão no mês de fevereiro. Depois de um mês de janeiro absolutamente insano, a bubleble das ideias. Aliás, beijinhos pra minha amiga Adi, que usa bastante esse termo. Me sigam, Adi. Mas assim, depois desse mês a bubleble aí todo, fevereiro parece que vai nos dar algum momento de paz. Cláudia, senta lá. Tal qual nossas leituras energéticas nos últimos 2 episódios vem indicando, fevereiro é um mês pra limpeza dos ares, do descarte daquilo que não serve mais. Olha aí, mais uma ótima chance pro Lula chutar o rabo do ministro Múcio. Sou apaixonado por vocês, amor. Mercúrio segue firme ali por Capricórnio, o que significa que tudo que for de planejamento e fazenda tende a andar com mais celeridade. Excelente momento para o país fechar acordos comerciais e priorizar ajustes de âncora fiscal e reformas necessárias. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O Ministério do Trabalho também tá favorecido no mês de fevereiro. Então Padilha aí vai ter que sentar a bunda dele na cadeira para resolver questões básicas de emprego e informalidade. Vejam aqui que trabalho e grana no mês de fevereiro tá em alta pra esse país. Eu sou rica! Acabamos aqui também de passar um recado pra Janja, mas é preciso que todos no governo se atentem para propostas ilusórias e energias pesadíssimas de conspiração até o dia 19, quando finalmente tudo clareia mais e será mais visível quem são os malandros e quem tá vestindo a camisa do governo. Então, do dia 19 em diante, é hora de ir atrás de cumprir a promessa feita pro eleitor brasileiro. E que horas para, se me perguntam? Para mais não, porque Vênus vai entrar em Áries e aí, meu filho, só arreia no burnout, ouvinte estrelinha. O Sol em Aquário esse mês pede cuidado com atitudes e palavras e atenção ao temperamento em público. Alô, Randolfo Rodrigues. A partir do dia 20, o Sol entra em Peixes e a língua afiada de uma galera aí começa a dar lugar pra sensibilidade e calma. Muito amor, muita paz e muita espiritualidade. A gente não tem nenhum, ouvinte estrelinha, nenhum planeta retrógrado no mês de fevereiro. Glória a Deus. Glória a Deus. E ao que parece, o carnaval vai ser só o carnaval, sem grandes movimentos ou polêmicas da política vindo aí. Então agora é esperar pra ver e separar o look do bloquinho ali, Unidos da Esperança. As faces de Michele. Ouvinte estrelinha, hoje eu vou começar do final dessa semana, que foi um verdadeiro teste pra cardíaco, com eita porra atrás de puta que pariu, né? Tem um termo técnico pra isso, chama fogo no parquinho! Na última sexta-feira, o site Metrópolis publicou uma extensa reportagem de autoria do Rodrigo Rangel e da Sara Teófilo, com barraco, sumiço de coisa, furto, assédio moral de funcionário e até uma suspeita de rachadinha. Olha só. Isso aqui é um manicômio. É um verdadeiro manicômio. Tudo isso tem em comum uma personagem que foi por alternância entre sorrisos, pulinhos, lágrimas e interpretações dignas de um Oscar, ouvinte estrelinha. Eu tô falando dela. Bom dia a todos, menos pra primeira-dama. Em homenagem a Michele, hoje nós usaremos referências da maior bibliografia da ex-primeira-dama. Então a gente começa aqui por Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más companhias corrompem os bons costumes. E veja só, de acordo com Metrópolis, o administrador do Palácio da Alvorada era o pastor Francisco de Assis Castelo Branco. E tu me pergunta assim, Chu, que caralho um pastor foi chamado pra essa tarefa? E se eu te disser, ouvinte estrelinha, que é porque ele era amigo da ex-primeira-dama? É a verdade, não minto. É, gata! Pra quem era marido da intérprete de Libras, rapidinho o pastor ganhou um cargo no governo.
governo. E de acordo com os relatos ouvidos na reportagem, tanto o pastor quanto a Michelle sempre foram temperamentais e distratavam seus funcionários no palácio, a ponto de uma das assessoras cogitar processar a Michelle, mas por medo de represália acabou desistindo. Gente, e o que dizer desses belíssimos relatos sobre como o pastor tratava os funcionários? Eu acho que chamar de abusivo é um elogio. Eu acho que a palavra certa é extremamente abusivo com todos os funcionários. O apelido dele lá era Pastor Capeta, porque ele ameaçava as pessoas e demitia as pessoas. E as pessoas já iam trabalhar lá oprimida, sem saber se iria voltar trabalhando ou não. Ele fazia questão de dizer que a primeira-dama tinha conhecimento. Ele fazia questão de dizer que a família confiava nele 100%, ou se não 102%, como ele falava aí, constantemente. Ele deixava isso bem claro e ainda com um ar de deboche. Pois é, ouvinte estrelinha, e eu cito pra vocês Provérbios, capítulo 23, versículos 20 e 21. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se apobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. O que dizer, então, do sumiço das caixas de picanha, camarão e bacalhau, além dos alcoólicos da adega do palácio? No momento de transição, né, muitas coisas sobraram, né, do governo saiu, gêneros, né, carne, picanha, camarão, o qual poucas pessoas tinham acesso. E essas coisas, elas foram lacradas e elas sumiram de lá. Mas era bastante coisa. Agora a gente precisa aqui falar de segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Gente, teve até uma pescaria inusitada de moeda nos espelhos d'água. O espelho d'água lá, ele tem várias cartas grandes que eram cuidadas lá, tudo, ficavam lá. E todo mundo que vai, que visita ali, tem a prática de jogar uma moeda no espelho d'água. Ele mandou secar o espelho d'água, matou, porque a carta é bem sensível, as cartas morreram, e mandou tirar todas as moedas e botar num balde de 20 litros, e falou que foi a mando da Michelle, que aquelas moedas eram para doação para a igreja. Quem ouve tudo isso dá razão pra ex-primeira-dama quando ela diz que Planalto consagrado a demônios. Porque sim, gente, só pode. Afinal, onde foi parar toda aquela emoção, aquela alegria? Aquele otimismo. Deus sabe de todas as coisas. E pelo visto, nem os filhos do presidente na época escaparam. Carlos, era notório, né? Os funcionários ali que eram mais próximos sabiam que eles eram proibidos de entrar lá, né? O Carlos e o Renan. E nesse dia, né? O Carlos chegou lá, a primeira-dama não estava, né? Ela estava para outro local. E aí o administrador falou pro Carlos que ele estava proibido de entrar ali. E aí ele proibiu ele de entrar na casa. E ele insistiu, ele falou que não ia entrar, ele falou que não. E ele acabou não entrando, porque o administrador ligou para a primeira-dama, relatando o acontecido, e ela deu a ordem que não era para ele entrar. E realmente ele não entrou, ele saiu xingando no pátio ali do estacionamento. Várias pessoas viram ele xingando, falando que isso era o papel de um pastor. E aí ele saiu chorando no pátio. Do Jair Renan foi de noite. Ele, basicamente, ele só ia buscar alguma coisa quando o pai dele estava, porque quando o pai dele não estava, a Michelle não autorizava ele tirar nada de lá, pegar nada. E aí, nesse dia, ela ficou sabendo que ele estava lá embaixo pegando as comidas no paiol. E aí desceu e eles começaram a brigar, começaram a se xingar mutuamente, a ponto do segurança do Jair Renan ter que segurar ele pelo pescoço ali. E eu não vou nem entrar na suspeita de rachadinha, mas a Michelle já ficou chateada, postou stories e diz que tem comprovante de tudo. Por isso agora a gente vai de Provérbios, capítulo 9, versículo 12. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Bom, ouvinte estrelinha, eu acho que estamos todos aqui com aquela confusão mental, né? Então por isso, a gente vai pedir ajuda aqui do Occult Tarot, aquele mesmo, dos 72 demônios, pra gente entender aqui uma coisa que agora ficou estranha, né? Afinal, qual é a verdadeira face de Michelle Bolsonaro? Vamos embaralhar as cartas. Bom, seguimos com o problema de pronúncia dos demônios, certo? Vai ser burra no inferno! De Carábia, Belzebu e Andromalios. Olha ela!
Furtiva, apaixonante e interesseira. Essas são as verdadeiras características de Michelle, segundo os 3 selos que tiramos aqui. Becarab é um demônio inteligente que transforma moscas em pássaros, dando a ilusão de ser uma coisa quando na verdade é outra. O irmão não vai receber a bênção. Por trás do sorriso largo e da suposta timidez, a Michelle sabe muito bem usar esse recurso ilusório para atingir objetivos bem práticos. Gente, ela é tão ariana quanto o marido. Satanás! E vaidosa, então ela gosta de ser elogiada e paparicada, como todo bom ariano. Tem arianjo e tem satanares nessa vida, tá? Assim como todos os signos do zodíaco. Mas Michelle tem um plano de vida. E ela usa também aqui muito bem o Belzebu como uma característica marcante. Com Becarab, ela ilude seus inimigos e com Belzebu, ela os destrói usando seus vícios contra eles. Caralho, o maluco é brabo. Ela é sincerona. Ele é meio sem noção. E junto da beleza física, traz o ar apaixonante pra quem se envolve com ela. Andromalius, inclusive, revela aqui pra gente que a ex-primeira-dama voltou ao Brasil por conta justamente dos próprios planos políticos, já que esse é o demônio que traz em si a revelação de tesouros escondidos. Ele também é o demônio da vingança e do sofrimento aos ladrões e traidores de seus mestres. Eita porra. Certa tava então a assessora que pensou em processar e ficou lá quietinha. Acertou, miserável. Mas eu tenho mais uma perguntinha aqui antes de partirmos pro nosso especial de hoje. A Michelle está visivelmente empolgada com uma perspectiva de ser política ali no futuro. Será que ela vai conseguir? Vamos embaralhar as cartas. Sem grandes mistérios, ouvinte estrelinha, ela vai conseguir sim. Que merda, hein? Temos as cartas Ronove, Forneus e Andúcias. Andúcias, sei lá. Ronove é o demônio que ensina a arte da retórica e angaria seguidores fiéis. Uma guerra do bem contra o mal. Forneus é o demônio que entrega boa reputação e confiança das pessoas de maneira basicamente cega. Não! Especialmente os tolos. E Andúcias faz com que até as árvores se dobrem às vontades de seus mestres. Olha isso, gente. A Michelle, então, tá grudada no Valdemar por uma razão. Foi na eleição do Senado por uma razão. Voltou ao Brasil sozinha por uma razão. E o que ela quer, pelo jeito, ela vai conseguir. O golpe tá aí. Cai quem quer. Oremos pra algum obstáculo aí se colocar diante dessa satanares a longo prazo. Porque, olha, ela tá aprendendo e bebendo direto da fonte. E pode se tornar uma figura política muito perigosa no futuro. Com isso aí de ficar metendo Deus no meio de tudo. Cuidado, Brasil! Especial do Valverso. Apesar dessa reportagem bizonha sobre a ex-primeira-dama, Deus que me perdoe. acredite, ouvinte estrelinha, este não é o momento mais insano dessa última semana. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. A história é tão maluca, tão ridícula, tão cheia de plot twist, que eu vou precisar ocupar 2 blocos pra gente contextualizar tudo e fazer as nossas leituras com os oráculos. Coisa chata. Por isso, sejam bem-vindos ao especial Marcos do Valverso, o multiverso das versões de uma reunião golpista estranha, com personagens abilolados. E no centro de tudo, o senador Marcos do Val do Podemos. Tudo começa na quarta-feira, quando Câmara, Senado e o STF retomam seus trabalhos e o ano realmente se inicia. Carboidrato, games e putaria. Naquele momento, a gente estava diante de uma eleição dos presidentes das casas legislativas. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Enquanto na Câmara a vitória do Arthur Lira era dada como certa, no Senado as coisas estavam se complicando um pouquinho. O Rogério Marinho, pelo PL, estava ganhando um momento na disputa da cadeira contra o Rodrigo Pacheco, do PSD, que defendia a sua reeleição. Infelizmente. O pau tava torando por lá, com senadores declarando votos, se apunhalando pelas costas e pitadas de bolsonaristas espalhando terror e fazendo campanha nas redes sociais pelo candidato de Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, já foi condenado do mensalão. Povo abençoado do Brasil, a eleição para presidente do Senado, os senadores vão ter que fazer uma escolha. Ou vão votar em Pacheco, que é capacho do ditador da toga, Alexandre de Moraes, ou votar em Rogério Marinho,
que representa o povo. Entre tapas, beijos, puxões de tapete, cafezinhos, Rodrigo Pacheco foi reeleito. Que tristeza. Até aí, então, sem grandes novidades ou grandes reviravoltas, ouvinte estrelinha. Só que no jogo da política, hipocrisia come solta. E o MBL soltou um post com fotos dos senadores que, na opinião deles, eram traidores de Rogério Marinho. Entre eles, figurava a imagem do mais do que bolsonarista. Senador Marcos Duval, Vossa Excelência aguarde o seu tempo de fala. Mas eu vou ter que voltar aqui um pouco mais pra trás, umas 3 semanas atrás. E você, ouvinte estrelinha, presta atenção, pega papel e caneta e tome nota. Que a partir de agora você vai ouvir a linha do tempo e a estratégia mais esquizofrênica da sua vida. Deus escolheu as coisas loucas. Depois do dia 8 de janeiro, do Valverso meteu isso daqui. Na avaliação que eu fiz, no estudo dos vídeos, ficou muito claro que houve um treinamento específico para fazer essas invasões. Esse modus operandi foi inédito, nunca houve treinamento nesse sentido na área. Não tenho dúvida que é alguém com especialidade e foi repetido ao mesmo tempo nas 3 casas. Pois bem, na noite da quarta-feira, o Duval Verso, indignado com a postagem do MBL... Eu tô indignado! Resolveu abrir uma live no seu perfil do Instagram pra tirar satisfações com Mamãe Falei com o Renan. E claro que a gente separou os trechos mais importantes pra você, ouvinte estrelinha, ou pelo menos os mais barraqueiros, né? Então vamos lá, ele acusa o Lula de estar envolvido na tentativa de golpe. Aí eu fui descobrindo que tem dedo do Lula, depois eu posso explicar toda a área de inteligência que eu descobri isso. Aí ele xinga o senador Alessandro Vieira. Igual o Alessandro Vieira, o filho da puta do senador Alessandro Vieira, ele é falso, ele é o cara falso. Tira um pelo da cara do Sérgio Moro. O Moro tá no mesmo processo que ele não vai durar nem 2 anos ali dentro do Senado. E anuncia uma matéria que sairia na sexta-feira na Veja sobre como coagiu ele a ajudar no golpe. Eu vou soltar uma bomba aqui pra vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Na quinta-feira, o Duval Verso corre pra fazer uma live novamente, se adiantando a revista Veja e dando uma versão do que ele disse pra publicação. Pois bem, Veja corre atrás do prejuízo lá e solta a tal da entrevista acompanhada de áudios, já que o Duval Verso desmente a própria fala da entrevista na live, eximindo o Bolsonaro de culpa e citando demais o Cachorro do Supremo. Ele tá mudando a versão a cada entrevista. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele coloca Bolsonaro na cena do crime, mas principalmente, ele tenta tornar Alexandre de Moraes suspeito para julgar atos golpistas. Porque o que ele falou aqui, ele estava tentando insinuar uma dobradinha com Alexandre de Moraes. E quando alguém faz uma dobradinha com esse juiz se torna imparcial. O Marcos Duval está servindo a 2 propósitos. Colocar Bolsonaro na cena do crime é cortina de fumaça para dizer, olha que denúncia importante, que bomba. Mas o efeito colateral dele é tornar o Alexandre de Moraes imparcial para julgar os atos golpistas, que é o sonho do bolsonarismo, e provocar a CPI com viés anti-governo do PT. E ele também dá entrevistas em diversas emissoras, e a cada entrevista, um detalhe da versão original da história dele muda. Aí eu tô me sentindo menino. O que a gente sabe, através de um furo do Twitter do Camarote da República, é que lá no Senado Federal, o Flavinho Desmaio... Não dá pra continuar, tá passando mal. Os assessores podem, por favor. Adverte que Duval Verso precisará mudar a sua versão. E logo em seguida, o Flávio diz o seguinte... Sobre o que está sendo noticiado hoje com relação à fala do senador Marcos Duval, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público, contudo numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião e fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime. Agora veja
veja só, o Flavinho Desmaio não nega o ocorrido, tá, ouvinte estrelinha? Ainda na quinta-feira, o Duvalverso emenda mais uma coletiva, agora com novas versões. Já na sexta, ele diz que vai renunciar, mas ele volta atrás horas depois. Teve até um espacinho pra biscoiteira sem cargo da Janaína Pascoal fazer um drama. Quando foi ontem de manhã que eu abri o antagonista, no caso, e eu vi que ele ia renunciar, eu falei, meu Deus do céu. Aí mandei mensagem e liguei pra ele. Porque o que eu senti nessa minha conversa com ele? Eu senti uma pessoa, assim, já na primeira conversa, e ontem também, muito abalada com as críticas. Por mais que as pessoas estejam falando mal, né, que ele tem má fé, que ele tá armando, que ele quis se cercar, que ele foi agente duplo, a sensação que eu tenho é que ele está muito abalado. Você tá chorando, porra! Para de chorar! Mas Duvalverso não escapou dela. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é a Polícia Federal. Duvalverso meteu mais uma versão a seco pra PF engolir e desmentiu tudo de novo poucas horas depois. Ele desmentiu o próprio depoimento, ouviu, estrelinha? Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. E assim, são várias pataquadas, mas 3 chamaram demais a nossa atenção. Ele ficou falando o tempo todo do Cachorro do Supremo. como se os dois formassem uma dupla imbatível, dinâmica de combate ao golpe, combate ao crime. O que o Moraes já desmentiu, né? Mas fica claro que a fala do Guedinho lá na Globo News, que você ouviu agora há pouco, faz sentido. Ele fala de 3 lugares diferentes onde a reunião teria acontecido: Alvorada, Jaburu e Granja do Torto. Convenhamos, né? Até eu sei a diferença dos 3 prédios. Nas primeiras versões, Duvalverso fala em coação do então presidente e cita a participação direta e até falas do... Mas em outras versões ele diz que o... ficou mudo. Ufa! Eu tô exausta! Tem mais coisa, gente, rolando. E de tanta tranqueira que o Duvalverso soltou, alguma coisa aí tem que ser mentira, né? É um processo de mentira atrás de mentira, processo de mentira atrás de mentira. Bom, primeiro nós vamos usar aqui o oráculo dos arquétipos pra gente responder uma pergunta que tá em suspense, que todo mundo quer saber. Afinal, Duvalverso mente que nem sente porque é malandro ou porque os remedinhos estão batendo errado? Vamos embaralhar as cartas. Temos as cartas do místico, do selfie e do beco sem saída invertida. O místico fala de um perfil profundamente envolvido com uma busca constante por identidade e aceitação em grupos, com fortes tendências que pendem para o lado mais esotérico da política. Pro Duvalverso, ele desempenha um papel crucial de sábio, de ancião, da SWAT, de herói capaz de revelar o que há por detrás do véu da política e do que aparece na mídia. Ele se sente um grande contribuidor da sociedade. O selfie é um arquétipo de testemunho de uma espécie de zeitgeist. E aqui o nosso contexto é da leitura de quem é um senador da República Duvalverso. O que explica o motivo dele de um lado pro outro feito barata tonta, querendo contar pro mundo tudo que ele jura que sabe e jura que viu. E que ele seria a única testemunha da verdade. Ele quer que você não acredite em Deus, você viva a vida igual louco. Ele ainda não sabe se ele é o cozinheiro ou a comida no contexto do cenário político. Tô chapado até agora com essa porcaria. O beco sem saída invertido é um arquétipo de tensão e medos levados ao extremo. Olha a cara dessa demônia. Temos então um Duvalverso bem paranoico. E esse arquétipo vem pra mostrar que as versões mudaram mediante ameaça sim. Ele tem rabo preso, foi ameaçado e tá tentando tirar o cu dele da reta porque tem algo mais cabeludo dele por trás aí que ele não quer que seja revelado. Ou seja, o cara é meia mussarela, meia calabresa. O remédio não tá batendo muito bem e ele é um malandrinho de acordo com o jogo dos arquétipos aqui, vamos lembrar. É verdade, quer dizer, às vezes não. Mas agora a gente vai mudar de ideia aqui pra perguntar algumas coisas que o Duvalverso muda e não esclarece qual é a verdade. E lógico, né? Você já sabe, ouvinte estrelinha, eu vou usar baralho cigano. Que eu quero saber primeiro é se o realmente teve participação direta e verbalizou sobre golpe nessa reunião que envolve Daniel Silveira e o Duvalverso. Vamos embaralhar as cartas. O envelope, a raposa e a cegonha. Eita! Queima, quem gará! Falou sim!
sim. E isso é confirmado pela carta do envelope. A carta da raposa que claramente está denotando uma armação, uma trama. E a carta da cegonha fala de um certo arrependimento. E uma ordem sim do próprio... pro Duvalverso sair mudando de versão. Puta que pariu, hein? Mais uma pergunta. O plano do Duvalverso era mesmo criar suspensão pra cima do... Cachorro do Supremo. Com essas lives e entrevistas todas, incluindo a matéria da Veja? Vamos embaralhar as cartas. Opa, pularam 4 e estão todas aceitas. A montanha, o buquê, a árvore e a chave. E sim, eu vi estrelinha, mas nesse caso aqui, o Duvalverso, no contexto do jogo, teve a ideia de merda, ao que me parece, sozinho. Aí eu tô me sentindo menino. As cartas mostram a seguinte linha de raciocínio de cebolinha dele. Depois dele falar um monte de blé, 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 blé essa semana e tomar um salve pra mudar de versão, Duvalverso percebeu que ao se colocar na posição de Robin do... Cachorro do Supremo. Ele precisaria inverter a narrativa. Primeiro com a denúncia. Ele achou que ele ia conseguir mudar de lado ao perceber aí que o bolsonarismo enfraqueceu. Com a live dos MBLers, ele acelerou o plano. Só que aí... deu errado. Tanto que tomou sim um pito do Flavinho Desmaio e a partir daí, ele se coloca em oposição ao Xandão nas versões seguintes. Pra ganhar tempo e tentar meter uma suspensão no homem. Caindo assim novamente nas graças da família do... A carta da chave mostra que ele fez isso pra segurar alguma informação ou segredo sobre a própria vida que a família Manson brasileira tem e que ele não quer ver de jeito nenhum exposto. Você se fudeu. E pra gente fechar esse bloco e você seguir com a sua semana, porque esse podcast vai sair tarde ou vai sair cedo na segunda-feira, aquela perguntinha, né, gente? Será que o Duvalverso perde o mandato ou até recebe algum tipo de punição do... Cachorro do Supremo. Depois dessa presepada? Vamos embaralhar as cartas pra descobrir, né? A aliança, o navio, o envelope. De novo o envelope, é verdade. Gente, olha, no contexto dessa pergunta, a gente tem um jogo com 2 interpretações. Mas as duas envolvem um acordo por causa da carta da aliança. Ou o Duvalverso vai abrir o bico, feito gente, pra se livrar de uma punição mais severa pra polícia. Ou ele vai renunciar por acordo pra não ter comissão de ética. Dos 2 jeitos, então, esse rapaz SWAT aí, ele vai se complicar e vai cair fora da vida política. Seja pela porta da frente, renunciando e indo resolver sua vida com o Xandão, seja pela porta dos fundos e aceitando o destino que a família do... pode lhe impor. Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte estrelinha, por ficar comigo sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. E se você quiser ficar firme nessa constelação familiar, agora você pode ajudar o Astro Brasilis a sair dessa eterna zona de Mercúrio retrógrado financeiro. Manda uma energia de troca pra gente acessando apoia.se/Astro Brasilis. Beijos especiais para todos os nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco no Twitter, no Instagram, com as fotos ali das leituras de cada episódio e lá no cu. Não esquece de seguir a gente, é @AstroBrasilis. Esse podcast usou referências de Equilibrium, Terra, G1, Poder 360, CNN, Globo News, Correio Brasiliense e os oráculos The Wide Unknown Archetypes, Occult Tarot e Lenormand. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi o Astro Brasilis. Meu Deus, demorou, mas saiu. Zoando a política brasileira de eterno. Um beijão pra você e até o próximo episódio. Aviso importante: todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.